Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui mais um texto de uma página nova que apareceu para mim, gente. Muito legal isso, adoro esse mecanismo, né, de sincronicidade. Texto Alta Sensibilidade, Neurodivergência e Espiritualidade, da página doutora Thaisa Pandolfi no Instagram. Amei, amei, amei. Vamos lá. Ser diferente nunca foi um problema, mas sim uma força ainda não compreendida. Quantas vezes você já ouviu que era sensível demais, preguiçosa, ou que estava apenas exagerando? Muitas mulheres neurodivergentes enfrentam julgamentos injustos porque suas características naturais são mal interpretadas. A verdade é que tudo isso faz parte de um universo complexo que conecta a neurodivergência à espiritualidade e às infinitas formas de sentir e processar o mundo. Você não está sozinha. É hora de desconstruir esses rótulos e transformar o que um dia foi julgado em um poderoso instrumento de compreensão e evolução. Vamos lá! Principais julgamentos que escutamos sobre nossa alta sensibilidade, neurodivergência e espiritualidade. Você já se sentiu incompreendida, como se suas experiências não tivessem um nome certo ou fosse constantemente rotulada de maneira errada? Talvez você tenha sido ensinada a acreditar que era um problema, muito diferente ou errada, mas na verdade essas sempre foram suas características naturais que foram invalidadas por ser neurodivergente. Vamos esclarecer algumas das confusões mais comuns entre alta sensibilidade, neurodivergência e espiritualidade. Um minuto que eu vou colocar meu óculos, ver se fica melhor. Continuo com esse probleminha, né? Vamos lá. Primeiro, não era drama, era alta sensibilidade. Disseram que você era muito intensa, que sentia demais e que precisava ser menos sensível. Na verdade, você tem um sistema nervoso altamente responsivo, captando estímulos emocionais, energéticos e ambientais de forma ampliada. Segundo, não era somente ansiedade generalizada, era processamento acelerado de informações. Você sempre recebeu feedbacks como pensa demais, se preocupa sem necessidade e vive com a mente agitada. Na realidade, seu cérebro processa múltiplas informações ao mesmo tempo, com uma capacidade de associação e análise que pode ser confundida com preocupação excessiva. Terceiro, não era preguiça, era esgotamento sensorial. Julgaram você como alguém procrastinadora, que evitava tarefas ou se cansava facilmente, mas a verdade é que sua mente absorve muito mais estímulos do que a maioria, o que exige períodos de descanso profundo para evitar exaustão mental e emocional. Quarto, não era déficit de atenção, era hiperfoco e pensamento não linear. Sempre disseram que você não presta atenção, se distrai fácil e não consegue se organizar. O que poucos entendem é que sua mente não funciona de forma linear, mas sim em saltos quânticos de pensamento, alternando períodos de distração com momentos de hiperfoco absoluto. Quinto, não era paranoia, era percepção ampliada. Falaram que você via coisas onde não existiam, que exagerava ou inventava padrões, mas você apenas percebe sinais, padrões e sutilezas que escapam ao olhar comum,
seja em linguagem corporal, intuições ou conexões energéticas. Sexto, não era distúrbio do sono, era conexão ativa com outras camadas de realidade. Você sempre lutou contra noites de insônia ou despertares inexplicáveis durante a madrugada. Seu cérebro e seu campo energético continuam ativos, processando informações além da realidade física, muitas vezes captando insights, sonhos lúcidos e até manifestações mediúnicas. Sétimo, não era delírio místico, era mediunidade e sensibilidade espiritual. Disseram que você fantasiava demais, que estava confusa ou que suas experiências não tinham fundamento, mas sua sensibilidade te conecta com realidades energéticas, espirituais e psíquicas, algo que a ciência começa a compreender dentro da neurodiversidade. Oitavo, não era dificuldade de socialização, era seletividade energética e necessidade de se preservar. Você achava que havia algo de errado porque não conseguia se encaixar ou se sentia drenada em certas interações sociais, mas na verdade seu campo energético é altamente seletivo, absorvendo ou repelindo certas vibrações, o que te torna intuitiva na escolha das suas conexões. Nono, não era depressão crônica, era uma crise existencial e desintegração positiva. Você passou por períodos de questionamento profundo sobre a vida, sentindo-se deslocada e sem sentido. Isso não era uma falha, mas sim um processo de reconstrução de identidade e expansão da consciência, algo que só acontece em mentes profundas e complexas. Décimo, não era doença mental, era um novo paradigma de consciência. Muitas pessoas tentaram te encaixar em diagnósticos clínicos sem considerar toda a complexidade da sua experiência, mas você pertence a uma nova geração de indivíduos que unem neurociência, sensibilidade e espiritualidade, desafiando os modelos tradicionais e trazendo um novo olhar para a humanidade. Se identificou com essa leitura? Você não está sozinha. Muitas mulheres neurodivergentes e altamente sensíveis passam a vida tentando entender por que parecem ser diferentes. O problema nunca foi você, foi a falta de conhecimento sobre essas características. Gente, posso falar de carteirinha, né? Julgamentos, vive no mundo da lua, vive num mundo só seu. Ai, que Alice que você é. Você pensa coisas, você sente coisas que não tem nada a ver. Ai, você é intensa demais, ou chora demais, se sensibiliza demais, você entra demais no filme. Para, não precisa disso, é só um filme. Coisas do tipo, tô lembrando aqui coisas que eu já ouvi, né? E que, imagina, essa sua experiência, você tá louca. Você tá louca, você está precisando procurar um psiquiatra. Essas coisas que você está acreditando são delírios da sua mente, não são reais. Se você não melhorar, de um terapeuta, se você não melhorar, eu vou ter que te encaminhar para o psiquiatra e você vai ter que tomar remédio. Quando era o momento que eu estava mais lúcida em toda a minha vida, que foi durante o processo de emergência espiritual. E vamos lá. Nesse momento também eu me encontro extremamente lúcida, graças a Deus. Mas as coisas mais integradas, claro, não eram tão intensas quanto estava acontecendo naquele momento. Você tá doente, você emagreceu demais. Emagreci 20 quilos em 4 meses, fiquei cadavérica. Quando fiquei com o corpo que eu tinha no campo de concentração na minha última
encarnação, que foi sendo falado para mim depois, né? Nada antes. Primeiro eu passava pela experiência, depois a própria espiritualidade me dizia, não é? Isso que você sente, coisas em relação ao meu marido, isso daí, imagina, isso aí, nada, imagina, não é nada disso. Ele não era quem você pensava que ele era. Em algumas questões talvez não fosse mesmo, mas isso não invalida tudo aquilo que nós vivemos, né? Então, você cria uma realidade, você passa a acreditar nela, porque é nisso que você quer acreditar, você não quer acreditar naquilo que é realidade mesmo, e vai por aí afora. Quantas coisas. Ah, você não quer mais se encontrar com a gente, você não quer mais, sei lá, brincar, passear, alguma coisa assim. Quando na verdade as energias, dependendo das pessoas, me contaminavam e eu passava mal, não é? Ah, agora você escolhe quem está do seu lado. Uhum, escolho mesmo. Porque se tem uma energia que é incompatível, não dá, porque eu passo mal. Ah, por que você não vai naquele supermercado lá grandão? Tem preços mais baratos. Porque eu passo mal no lugar onde tem muita gente. Ai, meu Deus, vou aqui no supermercado aqui perto, me organizo, tá tudo certo. Não é? Porque passo mal no local onde tem muita gente, onde tem aglomeração. E vai por aí afora, né? Fora as questões de sequelas ou de situações reais pela falta da minha tireoide, né? Que eu sinto muito calor e eu sinto muito frio. Então ontem eu dei um pulinho no supermercado, tava muito calor. Eu pensei que eu ia desmaiar no supermercado, sozinha. Falei, meu Deus do céu, será o Benedito? Que agora que eu tô para viajar de novo, por sorte eu vou com as minhas irmãs, né? A minha irmã é médica, qualquer coisa ela já me medica por lá mesmo. Mas falei, gente do céu, será possível? Então, tem todas essas questões que eu tenho que administrar. Ai, você toma muito remédio, eu não tomo remédio nenhum, tomo o meu hormônio, tomo um zinco para repor. Às vezes tomo uma vitamina, nesse momento nem tô tomando. E quando eu tive que tomar aqui o remedinho para labirintite, graças a Deus esse eu posso. Também é um dos que eu posso, eu esqueço de falar sobre ele, né? Mais um quarto, né? Um quarto. Porque inteiro eu vou dormir 3 dias, né? E por essa alta sensibilidade. Então, gente, olha, eu dei inúmeros exemplos aqui de situações, né? Ah, você não sabe caminho? É só aprender. É só aprender. Tem que ir umas 15 vezes gravando o caminho para que eu consiga aprender um caminho novo. Complicado demais, né? Mas é assim que funciona. Então, é isso, né? Pegar aqui os postzinhos para tentar falar se eu deixei, tentar ver se eu deixei de fazer alguma coisa, né? Ah, não era drama, era alta sensibilidade, né? Eu nunca fui assim dramática no sentido meio histérico, isso não. Mas eu sempre fui de sentir muito, né? E era uma alta sensibilidade, ok. Porque eu tenho um sistema nervoso altamente responsivo, que capta estímulos emocionais, energéticos e ambientais de forma ampliada. Já contei para vocês, meu pai que era bipolar, quando chegava nervoso em casa, a forma como ele mexia na maçaneta para entrar em casa, eu já assustava, porque aquilo era um baque no meu coração, a forma como ele abria a porta. Eu já sabia se ele estava bem ou não. Vejam só, criança, tá? Não era somente ansiedade generalizada, era processamento acelerado de informações, né? Então, você sempre recebeu feedbacks como pensa demais, se preocupa sem necessidade,
e vive com a mente agitada. Eu não era muito assim, mas um pouco ansiosa sim, né? Na realidade, seu cérebro processa múltiplas informações ao mesmo tempo, né? Que pode ser confundida com preocupação excessiva. Talvez eu me preocupasse mais antigamente, acho que hoje eu estou mais tranquila em relação a isso, mas que existe um processamento acelerado de informações e de energia, sem dúvida nenhuma, né? Não era preguiça, era esgotamento sensorial. Pois é, quando eu me sinto como nesse momento que eu tive um gasto energético aí com essa história da labirintite e fora tudo que está acontecendo, né? Acabei de fazer um texto falando sobre os sintomas, né, atuais da infusão de novas energias no planeta. E o que acontece? Eu fico extremamente cansada. E aí eu tenho me respeitado nesse momento, porque eu me obriguei a desempenhar tantas atividades, mesmo estando mal, que hoje eu não consigo. Eu tenho várias coisas para fazer e eu não estou conseguindo, eu estou dando conta do mínimo que é a minha rotina aqui. Quando eu acrescento alguma coisa a mais, aquilo me esgota, né? E eu percebo que nem todo mundo consegue compreender esse esgotamento, né? Não era déficit de atenção, era hiperfoco e pensamento não linear. Eu hoje fico pensando como é que eu consegui escrever 10 livros. Eu tenho um TDAH que eu reconheci agora, então eu tenho um déficit de atenção. Você coloca um negócio para mim que é muito difícil, vou dar um exemplo. Tem um se diz que vem com os móveis lá, que é a forma como vai montar. É só seguir as instruções aqui, um manualzinho de instrução, como é que monta um negócio. Esquece que eu não consigo nem bater o olho. Eu bato o olho, já me dá uma coisa ruim, não consigo acompanhar, não consigo entender, processar como é que é, vai aqui, vai ali, é o parafuso, já não sei aonde, aonde que vai o parafuso. Esquece, não é pra mim, né? E muita gente fala, mas é só seguir. Então, é só seguir, mas eu não consigo. Me dá um negócio ruim, a minha mente não funciona. E aí eu fico pensando como é que eu consegui escrever 10 livros. Porque eu entrava no hiperfoco, né? Que é uma característica do autista. Eu não sou autista, mas eu tenho um cérebro neurodivergente, descoberto há pouco tempo. Aliás, graças a isso, eu estou matriculada, vou começar os meus estudos depois que voltar da minha viagem, na minha pós-graduação em neurociência e comportamento. Estou muito feliz de fazer esse curso e vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não era paranoia, era percepção ampliada, né? Que via coisas onde não existiam, ou que exageravam, ou inventava padrões. Às vezes, o que acontece, que eu já compartilhei com vocês, é por esse lado excessivamente empata, ver uma situação que a pessoa não está mostrando explicitamente, mas a gente capta pela energia. Então, falar alguma coisa nesse sentido e aquilo não está expresso, não é? E aí as pessoas falarem, você está vendo coisa onde não existe. É isso. Não era distúrbio do sono, era conexão ativa com outras camadas de realidade. Olha isso. Isso até eu preciso falar para alguém que tem um distúrbio do sono aqui grande e que é tão sensível quanto eu. Muito bem. Gente, a gente não desliga o cérebro quando a gente vai dormir. A nossa consciência permanece ativa. Então, a gente vai continuar captando energias no plano astral, no plano espiritual, para onde quer que a gente vá, quando a gente se desliga do corpo no sono. E isso pode fazer com que a gente sobrecarregue o nosso sistema energético, emocional, mental. Não é? E essa pode ser causa de insônia por conta disso. Vamos lá. Não era delírio místico, era mediunidade e sensibilidade espiritual.
isso aqui durante o meu processo de emergência espiritual, ela tá louca, ela tá delirando, ela não sabe o que tá falando, ela isso, ela aquilo, que eu sei que falavam isso sobre mim. Não falaram diretamente, falavam nas entrelinhas, mas não diretamente. Eu sei que isso era falado. Ok. Como eu disse, o momento da minha maior consciência, eu estava numa hiperconsciência, né? E sabendo exatamente o que estava acontecendo, a espiritualidade me guiando, as sincronicidades me guiando o tempo inteiro. No momento eu não entendi o que era, depois que eu soube que era o processo de emergência espiritual, as coisas clarearam e que eu era um instrumento para tudo aquilo, ok, né? Mas doidinha, doidinha. Não era dificuldade de socialização, era seletividade energética e necessidade de se preservar. Aqui já falei várias, né, frases e tal. É isso, não é todo lugar que eu consigo ir, justamente quando tem energias que a gente sabe muito densas, provavelmente eu vou passar mal. Então eu me preservo, óbvio, né? Vou com quem eu conheço, vou em lugares que eu conheço. Por exemplo, lá no Água Doce, faz tempão que eu não vou, né? E aconteceram algumas coisas, inclusive aquilo da minha alergia que acabou, né, no meu desmaio, na concussão cerebral, começou lá no Água Doce, né, com aquela fumaça, etc. E mas assim, eu consigo ficar lá. Primeiro que eu fiquei amiga de todo mundo. Segundo, que a própria banda que toca, ou os meninos lá do sertanejo também a gente conhece. Então, cria uma amistosidade, não é? Uma fraternidade que é muito legal. E aí isso fica bacana para eu estar lá. E a música, como é uma coisa que eu amo, dançar, que é uma coisa que eu amo, isso produz endorfina e provavelmente isso, de alguma maneira, mascara todo o resto. Então eu vou estar bem e tudo bem, como eu falo, né, das minhas perninhas, que me doem muito e tá difícil de eu dançar agora o tempo todo, já não consigo mais. Eu posso ficar depois 3 dias com dor nas pernas, mas se a coisa tá legal, eu vou dançar a noite inteira. E tá tudo bem. A endorfina faz isso, graças a Deus. Muito bem. Não era depressão crônica, era uma crise existencial e desintegração positiva. Eu diria que um outro nome para o processo de emergência espiritual, que é chamado a grande crise de transformação, né? Um título cunhado pelo psiquiatra americano chamado Stanislav Grof, certo? Ele e a sua esposa, Christina Grof, que acabaram desenvolvendo todo o material que dá origem a essa expressão emergência espiritual, porque ela passou a partir de uma experiência no parto, que também é um gatilho para o processo de emergência espiritual. Vamos lá, é um processo de desintegração e uma reconstrução da identidade. Claro, eu mesma nunca mais fui a mesma, certo? É isso aí. Não era doença mental, era um novo paradigma de consciência, né? Quando tentam te encaixar, aliás, hoje, aí é uma crítica bem severa a toda a psiquiatria, todos os comportamentos hoje são, de alguma forma, considerados patológicos, né? Patologizados. E, na verdade, inclusive, todas as experiências místicas são jogadas no fundo do baú como se fossem só psicoses, né? E não são. Lá na antiguidade, as pessoas que tinham essas capacidades paranormais, elas eram muito valorizadas, porque aquilo tinha um significado na sociedade naquele momento. Hoje não tem mais.
Ou melhor, acho que as coisas estão mudando com tantos seres empatas, com tantos seres neurodivergentes, com tantos autistas, com tantas pessoas que estão com seres índigo, cristal, com tantas pessoas enxergando o mundo de uma forma diferente. Quem é normal é que tá ficando para trás, né? Tá ficando minoria. Normal bem entre aspas, né, gente? Que não tem nada disso. Então a gente está infestando o planeta com essa neurodivergência para que a gente possa mostrar que existem outras formas de interpretar o mundo, interpretar as experiências, né, que a gente vive, e que muitas vezes são muito melhores do que interpretar a vida do jeito que a gente aprendeu lá para trás, não é? E é isso. Então, vamos refletir bastante sobre tudo isso e ver onde é que a gente se encaixa. Eu me encaixo em quase tudo, como sempre. Essa alta sensibilidade, essa neurodivergência, não é? E essa questão mística e espiritual que eu também trago, que tem a ver com o desenvolvimento de todas as capacidades paranormais. Ok, esta sou eu, e hoje eu me amo e me aceito exatamente do jeito que eu sou. Não quero ser outra pessoa, porque me gosto verdadeiramente desse jeito. E é isso que a gente tem que conseguir ajudar as pessoas neurodivergentes a chegar nesse patamar, certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê!